E vou agora chamar a sua atenção para você ficar esperto contra os ensinos heréticos do sistema religioso evangélicos. Dentro das igrejas, são muitas igrejas evangélicas pregando heresia, tirando o povo da verdade, manipulando a verdade que Jesus trouxe. Esse versículo aqui é muito distorcido e muito falsificado e tirado do povo o sentido dele. Eles falam esse texto, mas não vivem esse texto, não ensinam nesse texto. Mateus 11, 28, quando Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo, vinde aonde? A quem? A mim. Jesus não está dizendo, venha para a igreja, como eles pregam. Não, mas já a igreja você encontra Jesus. Mentira. Se fosse na igreja que eu encontrasse Jesus, Jesus tinha dito aqui na palavra dele. Jesus não disse isso. Jesus não disse, venham para a igreja que aqui você me encontra. Jesus disse, venham a mim. Ah, mas ninguém pode ir a Jesus se não for para uma igreja. Mentira. O caminho é Jesus. E para eu chegar nesse caminho, é pela mensagem do evangelho. Não é por igreja. Pastores corruptos, heréticos, mensageiros do inferno, ministros de Satanás, que tira do povo a ciência, o conhecimento da palavra. Nem vocês entram, nem deixam o povo que quer entrar. Vocês levam o povo a tropeçar. Pastores falsificadores, corruptos da palavra pela sua ganância, avareza, cobiça, para ganhar em causa própria, para satisfazer os seus desejos avarentos. Falsificam a palavra e tiram o povo do reino de Deus, levando o povo a ser escravo do reino de vocês. Vocês falsificam, sim. Vocês ensinam o povo que tem que ir para a igreja para encontrar Deus. A maioria desses pastores, ladrões, corruptos, falsificadores da palavra, não são homens de Deus. Eles dizem que são, o povo diz que ele é, porque o povo está cego, guiado por eles. Homem de Deus é quem tem compromisso com a palavra. Não é quem está dentro de igreja pregando mentira para o povo, para manter ali a sua causa de ganho. Jesus vai dizer, vinde a mim. Não é para igreja nenhuma, como hoje eles ensinam. Centralizam a vida dos pobres que estão lá servindo a eles dentro de igreja. Um dia eu fui escravo desse sistema religioso. Um dia eu vivi nesse engano religioso. Mas quando eu passei a examinar a verdade e buscar o conhecimento da verdade, eu fui liberto. Não me submeto mais a uma ordenança dentro de um sistema, servindo como se fosse a Deus, porque não é esse o princípio da minha vida com Deus. Eu não sou dependente de igreja, eu não sou dependente de pastor, eu não sou dependente de vida escrava dentro de igreja para poder ter a consciência de que eu estou em Deus. É o que acontece com muita gente hoje, dependente de igreja, de pastor, de submissão, de obrigações cumpridas dentro de igreja, para ter na mente a convicção mentirosa de que está bem com Deus, de que é de Deus, porque assim ensina esses mentirosos pastores corruptos. Jesus vai dizer, vinde a mim. Ele não manda ir a ninguém, nem a nenhum pastor, nem a nenhuma instituição, nem a nenhuma igreja. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Ele quem alivia. Ele manda ir a Ele, porque nele eu encontro a paz, nele eu encontro perdão, nele eu encontro salvação, nele eu encontro aquilo que eu preciso para uma vida de bem-aventurado com Deus. Não é dentro de igreja, através de campanha, de pacto, de voto, de ritual, de obrigação, como hoje o povo é ensinado. Gente, saiam da mentira. Agora, interessante é que ele vai dizer assim, 29, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. E tem muita gente aí recebendo jugo de igreja, tem muita gente aí recebendo jugo de pastor e vivendo uma vida pesada, oprimida no jugo de igreja e de pastor. Porque estão servindo não a Jesus, estão cumprindo meta, obrigações de igreja e de pastor. Jesus não mandou receber o jugo de igreja, obrigações, determinações, cumprir regra, meta de igreja. Isso aí o povo está levando uma vida oprimida e cansada. Quantos estão oprimidos dentro das religiões? Quanta gente dentro de religiões, de igrejas evangélicas, entrando em depressão, perturbada mentalmente, psicologicamente perturbada, fanática, herética, alienadas, dependente de igreja. Se não for para a igreja, fica com sentimento de culpa, porque eu não fui para a igreja, não busquei a Deus. Se não for para os cultos, diz logo, estou afastado de Deus. Rapaz, acordem, tá? Meu compromisso é despertar você.
levar a luz de Deus para iluminar o seu entendimento. A instrução. Convidar você para olhar para a palavra. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. Por isso que na minha vida eu só vivo e guardo e pratico aquilo que Jesus ensinou. Não é o que ensina pastor, nem papa, nem padre, nem igreja evangélica, católica, espírita, nenhuma. Eu não sou escravo de nenhum sistema religioso. Não sou propriedade de nenhum sistema religioso. Não sou negócio de nenhum sistema religioso. Não sou discípulo, nem sou seguidor, nem guiado por nenhum líder religioso, seja ele pastor, papa ou padre. Jesus é o caminho que eu ando. Jesus é o guia que guia a minha vida. A doutrina dele é por onde eu estou me conduzindo com entendimento. Jesus vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo. Tem muita gente aí sobre o jugo de pastor, de igreja, de religião, e estão oprimidos. Aí Jesus vai dizer, e aprendei de mim. Olha, meu irmão, tem que aprender de Jesus, tem que receber de Jesus. Você está aprendendo da sua igreja, você está aprendendo do seu pastor, você está aprendendo da sua religião, porque se você estivesse aprendendo de Cristo, você não vivia praticando, sendo devoto, obrigado a cumprir ordenança, escravo, dependente de igreja. Porque se você estivesse aprendendo de Jesus, você sabia que você é o templo, você é a casa, Deus habita em você. Se você estivesse aprendendo de Jesus, você não centralizava tudo de Deus na igreja. Se eu não for para a igreja, não busca Deus. Tem que ir adorar a Deus. Tem que ir para a casa de Deus. Se você estivesse aprendendo de Jesus, você sabia que adorar a Deus não é nem monte, nem templo, e nem canto em lugar nenhum restrito geográfico. Adorar a Deus é no seu viver. Ele quer ser adorado no nosso viver, em espírito e em verdade. Não dentro de uma solenidade, de uma social, de um encontro formal dentro de nenhum local. Ali não é o lugar de adorar a Deus. Se você estivesse aprendendo de Jesus, você não vivia preso, escravo, cumprindo regras, sendo devoto e praticante dessas obrigações, sacrifício de tolo dentro de igreja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, como se isso fosse lhe encher de Deus, e você cada dia mais seca, vazia, sem entendimento de Deus, e não percebe isso, irmão? Aprendamos com Jesus, irmão. Jesus disse, aprendam de mim. Aí ele vai dizer, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Você não vai encontrar o descanso da sua alma dentro de nenhuma religião. Como tem muita gente, muita mesmo. Milhares e milhões de pessoas com a alma cansada, com a alma em juízo, com a alma perdida de Deus. E o pior de tudo, irmãos, estão pensando que estão em Deus, dentro das obrigações religiosas. Não é só dentro da religião evangélica, não. Todas as religiões, espírita, católica, budista, testemunho de Jeová, mormons, perdidos de Deus. Estão vivendo no fardo pesado da religião, nas obrigações, nas determinações que se colocam para eles, nas metas que ele tem de cumprir, como se isso fosse obra de Deus, vida com Deus, servir a Deus. Estão perdidos, irmãos. Ontem, deixa eu contar um fato aqui, que me aconteceu ontem. Hoje é quarta-feira, 13 de março de 2024. Ontem, terça-feira, dia 12, ontem, eu estava lá na esquina da minha casa e passou 2 adeptos dos mormons. E me abordaram e eu recebi educadamente. Eu gosto de ouvir para depois eu falar. A Bíblia diz, escuta, esteja atento a ouvir. Agora, se eu não tiver capacidade de me proteger, de me defender da fé, eu não escuto não. Porque a Bíblia também diz, não receba os que não traz a doutrina de Cristo. Os que não traz o Evangelho não receba. E fui abordado por 2 mormons. E os mormons não trazem a doutrina de Cristo. O Evangelho, segundo o mormon, não é o Evangelho de Cristo. Mas aí eu me fiz de tolo, né? Ele, oi, tudo bem? Eu digo, tudo bem. Tem um minuto para a gente conversar? Dois gringos. Mas eles falavam português. Eu digo, tenho. Vamos conversar?
E eles começaram, eu digo, pode ficar à vontade. E eles, você já ouviu falar? Quer aprender um pouco sobre nossa igreja? Sobre o assunto que nós estamos trazendo de Deus e tal, por ali? Eu digo, quero, falem. Aí eles começaram a falar e tal, e mostrando lá o seu livro de Mórmon, e colocando na minha mente que a igreja de Mórmon é assim, porque lá você e tal. Eu digo, beleza. Eu digo, agora, gringo, podem me ouvir agora, vocês? Agora é eu ouvi vocês, agora vocês me ouvem, amém? E eu comecei a falar, irmão. Eu disse para ele, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, é que toda a revelação de Deus para o homem conhecer a verdade, por onde ele vai ser bem-aventurado, está em Cristo, nas Escrituras Sagradas. Não é no livro de Mórmon. O livro de Mórmon não tem nada a ver com a verdade de Deus. O livro de Mórmon foi uma inspiração que não traz a revelação de Cristo, que não traz o que Deus quer que o homem conheça. O livro de Mórmon não tem nada a ver com a inspiração divina. A inspiração divina é as Escrituras. A Bíblia é sagrada. Não tem a direção de Deus em nenhum outro livro como inspirado de Deus, como revelação de Deus. Do mesmo jeito que tem a Adventista de Sétimo Dia, né? Os escritos de Ellen Goldwhite, que formam essa doutrina do Adventista herética, que eles são guiados pela inspiração das profecias de Ellen Goldwhite lá. É maldito, irmão. Nós temos que ser guiados pela graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Aí eu disse os Mórmons, esse livro aí foi formulado por Joseph Smith, que disse que um anjo deu a ele revelação em placa de ouro da salvação, da verdade. Eu disse, é mentira, porque a revelação da verdade não veio por Joseph Smith. A revelação da verdade e da salvação foi o próprio Jesus quem trouxe, não foi Joseph Smith. E eu comecei, irmão, a pregar para ele. Eu disse, olha, e se vocês não creem em Jesus e não recebê-lo como vocês têm que receber, dentro daquilo que a Bíblia revela, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e não há nenhum outro meio, nem instituição, nem vida religiosa dentro de nenhum lugar. Se vocês não creem em Jesus, vocês vão estar dentro dessa mentira, e no final, na eternidade, vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Creiam em Jesus. Sabe o que foi que aconteceu? Eles saíram quase correndo. Não, vamos embora. Calma, vocês não me chamaram para conversar? Vamos conversar. Eu ouvi vocês, vocês me ouviram. E vamos trabalhar aqui com inteligência e sabedoria os argumentos plausíveis. Não vem com livro de Mórmon, não. Não vem com doutrina de Ellen Goldwhite, não. Não vem com interpretação do teu pastor da tua igreja, não. Não vem com linha doutrinária de Calvino e Armínio, não. Eu sou cristão. A doutrina, os valores, os princípios que eu defendo e vivo e prego é a doutrina de Cristo, o Evangelho. Não é doutrina de igreja, de pastor, de profeta, de ninguém. Meu irmão, defenda-se da fé. Você está num combate espiritual para que você possa estar prudente para defender a sua fé. Porque se você for imprudente, for um louco, um nécio, não cuidar de ti nem da doutrina, o diabo vai te levar por vento de doutrina, vai te levar a desviar por doutrina de demônios, vai te levar a viver mentira de homens que fazem do povo negócio. Vai levar você a viver heresia de perdição. Você tem que ser prudente, irmão. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, tu se mantém firme na salvação, irmão. Não é dentro de igreja, cuidando da tua vida de igreja, defendendo o valor, causa e princípio da tua igreja, do teu pastor, da linha doutrinária do teu teólogo. Não, irmão. Viva no Evangelho, defenda os princípios, a causa e os valores do Evangelho de Cristo. E se alguém vem até vós e prega um outro Evangelho, e se alguém está ensinando a você uma doutrina que não é a de Cristo, se afastem desses. Então, Mateus 11:28, Jesus diz, vinde a mim, aprendam de mim. Hoje, dentro das igrejas, de muitas igrejas evangélicas, muitos pastores estão falsificando a palavra de Deus. Tem muitos pastores pregando mentira para o povo. E o povo vivendo dentro de mentira. Se tem um povo, hoje, religioso, mais alienado e dependente de vida de igreja, é os evangélicos. Eu conheço pessoas evangélicas que, coitada, não vivem mais para sua família nem para sua casa. Vivem para cumprir os sacrifícios religiosos das igrejas evangélicas. É uma devoção, é uma penitência. É igreja de manhã, igreja de tarde
igreja de noite? Qual é o tempo da família, da casa, do marido, das coisas pessoal? Tem gente que não está nem aí para o seu compromisso pessoal. Não, vou para a igreja porque o pastor disse que eu tenho que me dedicar à obra de Deus, de vir para a igreja, porque Deus vai tomar providência das minhas necessidades. Vai trabalhar não, para ver se tu vai ter o teu comer, o teu salário no final do mês. Ou então, se tu quiser ficar dependente de um pouquinho de um pouquinho de outro, vivendo, recebendo uma doação de um e uma doação de outro. A Bíblia diz, trabalhe para não ser pesado a ninguém, para que você tenha o seu sustento. Não se acostume a viver recebendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, viver recebendo caridade de ninguém. Vá buscar ganhar o seu, porque Deus, Ele quer isso. Aí o povo dependente de igreja, irmão. Não, se eu não for para a igreja, eu não tenho a Deus. Se eu não for para a igreja, Deus não me dá minha bênção. Se eu não for para a igreja, eu não escuto a vontade de Deus. Não, irmão. Não. Se tem um povo mais escravo, dependente, oprimido, em depressão, são irreligiosos, são fanáticos, radicais, alienados. E o pior de tudo, eles se colocam melhor do que todos, julga todos que estão ao seu redor, porque não se veste igual a ele, porque não é da igreja dele, porque não vive como ele, julga todo mundo. Estão mais condenados do que aqueles que eles julgam. O amor que eles vivem é um amor fingido, hipócrita. Ah, mas meus irmãos me amam. Ama, sai dessa igreja. Vai para outra para ver se tu tem esse amor ainda. Ah, mas meus irmãos diz que eu sou uma bênção. Começa a não se vestir como o padrão da igreja manda. Coloca um brinco para tu ver se esses irmãos vão te considerar. Coloca uma blusa de alça. Para de se vestir nesse padrão formal da igreja. Porque não é isso que vai santificar a tua vida com Deus. Não é padrão de formalidade de igreja. Um amor fingido hipócrita. Só ama o grupo deles. Quem está naquele momento. Quem está vivendo aquela comunhão religiosa. Naquele ambiente. Quando sai daí, passa pelos irmãos, nem olham. Nem cumprimentam mais. Isso é um amor fingido. Eu não quero mais viver isso não, irmão. Eu vou estar no meio de uma hipocrisia dessa. Vivendo um anátema, uma mentira dessa. Dentro de grupo religioso evangélico nenhum. Vou não. Ah, irmão, o senhor está julgando tudo? Meu irmão, todos os sistemas religiosos evangélicos têm sua regra, estabelece seus meios. Se você não cumprir, você não faz parte dali. Então eu não me submeto a essas regras, porque eu tenho que me submeter ao jugo de Cristo, aprender de Cristo, não jugo de igreja. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim. O povo hoje dentro das igrejas evangélicas é dependente, a sua vida é controlada pelos seus líderes pastores. Olha, só pode vestir se o pastor determinar, não pode ir para nenhum lugar se o pastor não permitir. Irmão, que absurdo! Teve um irmão que chamou outro irmão da família. Não é irmão da fé, é irmão biológico, irmão da fé também. Ele fez uma festa, um aniversário, chamou, convidou o irmão dele para ir. O irmão dele biológico disse, vou não, que meu pastor não permite. Deixa eu perguntar se meu pastor permite. Olha aí a que ponto chega esse povo. Alienado, a mente cauterizada, escravo do sistema, dominado pelos homens. Dentro de igreja evangélica, o povo é um medonho dos seus líderes. Se disser assim, ó, o pastor vem aí, ele, eita meu Deus, tem que me arrumar, tem que botar a saia grande, tem que tirar o brinco, tem que tirar a maquiagem, porque o pastor vê, vai me disciplinar. O povo está nem aí com Jesus, que está nos vendo toda hora. Mas o pastor é o ídolo, é o Deus dos discípulos que estão dentro das igrejas evangélicas. E ele não ouve não, tá? Se você for pregar para ele alguma coisa, eles não ouvem não, porque eles estão alienados. Eles estão com a mente cauterizada, eles são ensinados. Só ouça seu pastor. Não siga direção nenhuma, só do seu pastor. A Bíblia diz, ouvi de tudo, reteu o que é bom. Conheça a verdade, para você analisar o que seu pastor prega. Se não tiver na verdade, não receba. Para você ouvir o que é que estão ensinando a você. E quem tiver levando para você o ensino que for aquilo que a palavra nos ensina, receba.
Só não receba o evangelho, irmão. Só não receba o que não for o evangelho, aliás. Aquilo que não está na doutrina de Cristo não receba não. E é isso que muitos pastores têm pregado dentro das igrejas. Muita heresia, levando o povo a escravo, a viver uma vida de devoção, de escravidão, de dependência de igreja, cumprindo sacrifício religioso. É uma penitência, é um flagelo, é uma devoção, irmão. É uma devoção idólatra, exagerada, irmão. Desse povo vivendo essa religiosidade. Vida com Deus não é isso. Jesus não ensinou isso. Vão aprender de Cristo e conheçam a verdade e sejam libertos em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos. Mais uma instrução, mais um momento de esclarecimento que Deus ele tem nos dado nesse momento através desse que vos fala, seu amigo e irmão em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos. Proporcionando vários assuntos e esclarecimento da verdade de Deus para você ser conhecedor dela e ser livre do engano. Se você se interessa, vai no YouTube, no Instagram, no Kawaii e outros aqui no Face e outros meios de comunicação. Tem vários vídeos de instruções. Não só eu, mas tem muitos irmãos que Deus tem levantado para ministrar a verdade, para abrir os olhos dos que estão nas trevas, cegos. Aqui na rede social. Aí eu vi uma pessoa dizendo: meu pastor disse que eu não escutasse os pregadores das redes sociais, que tem muita heresia, tem muitos falsos profetas. É, porque ele quer que você fique ouvindo falso profeta, só ele, na igreja dele. Porque o que tem de falso profeta dentro de igreja, o que tem de heresia sendo pregada pelos pastores dentro de igreja, aí você fica ouvindo só as heresias dele. Só as falsas profecias deles. Porque a contaminação está dentro das igrejas. Quando Jesus veio, o templo dos judeus estava corrompido. Fizeram negócio, comércio do templo. Jesus, ele não orientou ninguém a buscar a Deus em templo. Ele disse: venham a mim, eu sou o caminho. E Deus se encontra em Cristo. Dentro de igreja, está muitos mortos com o nome de que vive. Dentro de muitas igrejas, não são casa de Deus, são sinagogas de Satanás. Casa de Deus não é nenhuma igreja, somos nós. E a palavra de Deus, se tem um lugar que hoje está sendo escasso e difícil de ouvir, é dentro de muitas igrejas. É muito movimento, muita festa, muito show, muita atração, muito entretenimento, menos instrução e doutrina da verdade para formar você discípulo de Cristo. O que o povo está sendo formado dentro de muitas igrejas é discípulos de igreja, de pastor, sendo formulado, ensinado e sendo moldado pelo sistema religioso, modo, usos e costumes dentro de igreja, e não pela palavra de Deus. Então tem uma coisa: escute a verdade, venha de onde vier. A palavra de Deus pode ser pregada aqui como tem sido pregada, aqui na internet, nas redes sociais. Claro que também tem muita mentira sendo pregada, tem muita heresia sendo pregada, tem muitos ministros de Satanás pregando heresia aqui na internet, como também dentro de igreja. Tem muitos ministros de Satanás dentro de igreja, tem muitos falsos profetas dentro de igreja, tem muitas doutrinas heréticas dentro de igreja, sendo pregada para o povo dentro das igrejas. Então você tem que ser prudente e buscar examinar, aprender de Cristo e ser prudente para analisar. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, pode estar na internet ou dentro de igreja, não receba. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, que a graça, a paz, o amor e a misericórdia e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, meu irmão Edinaldo Nogueira, agora e para sempre, né? Todos nós, povo de Deus, membro do corpo de Cristo, que estamos selados com o Espírito Santo para aquele grande dia que nós estamos aguardando, o dia da promessa e da esperança de estarmos indo ao encontro do Senhor nos ares, para com Ele estar para sempre na vida de gozo, de paz, em abundância, lá nos céus. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira? Fica na paz e que Deus assim continue nos abençoando. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.